Bem-vindo, pessoal, a mais uma entrevista do IBA. Hoje, conversando com o Francisco Lira, né, nosso presidente aqui do Instituto Brasileiro de Aviação, uma entrevista muito especial para o lançamento da nossa 10ª edição do Anuário Brasileiro de Aviação Civil, né, do Instituto Brasileiro de Aviação. Então, nada mais justo de trazer, né, o presidente, né, o nosso querido Francisco Lira, para falar um pouco para a gente, né, de toda a evolução da aviação, em todo esse período, né, a experiência dele nesse segmento. Então, bem-vindo, Lira, muito bom estar com você novamente aqui. O ano passado a gente já conversou sobre o projeto Transplantar no lançamento, hoje de uma visão um pouco mais diferente da aviação, mas, de novo, é uma honra estar com você novamente aqui. É uma alegria estar aqui presente, prestigiando a nossa 10ª edição do Anuário, um marco histórico, muito importante. E vamos lá, vamos trocar vamos conversar, ideias, trocar figurinhas, que ótimo. Pouquinho. Exato. E assim, quando eu falo de 10 anos de anuário, acho que você esteve próximo da gente há todo esse tempo, né? Que 10 anos dentro da aviação é pouco e é muito, né? Porque quando a gente fala de aviação, a aviação começou no começo da década passada, né? Na 1900, 1906, né? E ela vem crescendo muito, né? Acho que de todos os meios de transporte, quando a gente fala dos barcos, dos carros, né? Acho que a aviação é uma das que mais cresceu nesse tempo todo, né? E acho que nesses últimos 10 anos tivemos muitos desafios, muitas mudanças aí no mercado da aviação, né? Tanto na aviação comercial quanto na aviação geral, né? Na sua percepção aí, como foi o desenvolvimento da aviação, né? Quais foram os principais pontos, né, que atingiram a aviação geral, civil, aqui no Brasil? Olha, eu vejo que a aviação é o grande motor do desenvolvimento de um país. É ele que faz expandir a fronteira de desenvolvimento, criação de emprego e renda. E o Brasil é um país de dimensões continentais. E não apenas isso, ele é longe dos grandes centros. Então, as capitais financeiras, né, do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, estão a 10 horas de distância em voo das principais capitais financeiras do mundo, sem falar nas da Ásia, que aí são 20 horas. Uhum. Então, o Brasil é um país dependente da aviação. Nós temos uma enorme parte do território que é coberto por florestas, portanto, de difícil acesso terrestre. E a aviação ela pode ser o maior fator de integração do país com uma potência que é até difícil de mensurar. E assim, nesses últimos, né, a gente tem alguns dados do Instituto, né, quando a gente olha tanto a aviação geral, ela cresceu quase, né, a frota nesses últimos 10 anos, 13,2%. Né, então foi um crescimento significativo, mesmo a gente tendo grandes dificuldades no meio do caminho, como crises internas, seja financeiras, econômicas, né, políticas, como uma pandemia. Né, e eu acho que talvez, né, você tenha até mais informação ao longo, né, desse tempo, como a aviação geral cresceu esses 13%, enquanto que a frota da aviação comercial ficou praticamente estável, né? Sim. Esse crescimento, né, na aviação geral, ela é uma tendência, né? Ela veio como uma melhoria, assim, na expansão de um reflexo da economia, né, de um empreendedorismo maior, do agronegócio, ou é realmente uma tendência a nível mundial que vem reflexo aqui no Brasil? São muitos fatores que provocam, né, essa distorção. O Brasil tem a segunda maior frota do mundo de aviação geral, e não por ser um país muito rico, mas sim por ser um país onde a aviação comercial tem uma baixa capilaridade. De 5.650 municípios que tem no Brasil, nós temos aí 120 municípios com acesso por via comercial regular. Isso quer dizer que 2%, mais ou menos, dos municípios brasileiros, você pode comprar uma passagem e ir. O que equivale a dizer que 98% não consegue chegar. Está excluído. Uhum. Então, a aviação geral ela acaba suprindo esse vazio que existe na aviação comercial, que decorre de uma série de coisas que a gente pode falar mais para frente, mas especialmente de políticas públicas. Uhum. Então, a aviação geral, ela leva ao empreendedorismo, né? Porque você sabe que investimento produtivo direto, que é aquele que gera empregos, você não faz por vias eletrônicas, você não faz pela internet.
Tem que ir presencialmente, né? É presencial. O investimento especulativo, por outro lado, ele é tipicamente eletrônico. Então, eu posso aplicar na Bolsa de Valores de Macau, na China. Isso eu consigo fazer daqui. Né? Mas se eu for abrir uma farmácia em Ribeirão Preto, a lógica diz que eu devo ir lá conferir presencialmente aonde que é, se existe circulação de clientes, de potenciais clientes, como é o mercado, como é a competição, falar com as autoridades. Então, a dinâmica do investimento produtivo ela está muito relacionada com o aspecto presencial. Foi uma coisa que não mudou depois da pandemia. O empresário ainda continua viajando e viajando até mais do que antes para identificar oportunidades de negócio e investir. Então, existe um ditado que diz que o rio é mais fértil, né, para pescaria, aonde poucas pessoas vão. Então, pensando e transportando isso para a aviação, a gente percebe que, ao chegar numa pequena cidade, existe um universo de possibilidades para o empreendedor. Outra coisa é o agronegócio, né? Não existiria o agronegócio como grande potência mundial sem aviação, porque se usa a aviação para levar veterinários, para levar agrônomos, para levar especialistas, para levar times de comprar a safra, por exemplo. Então, a aviação do segmento do agro, ela cresceu muito porque ela facultou esse crescimento do agro. Então, a gente consegue ter a dinamismo que não haveria se dependêssemos apenas dos voos regulares. Dessas 120 cidades que tem no Brasil, que são servidas por linhas aéreas, tem algumas que só tem um voo por semana. Sim. Então, se o teu propósito é fazer uma reunião, como é que você faz? Você faz a reunião e depois fica uma semana aguardando para voltar? Ou enfrenta 10 horas de picape até a próxima cidade, onde há uma logística aérea. Então, a mobilidade e a capilaridade são fundamentais para o exercício da soberania. Sim. Então, a gente só consegue ter soberania sobre o país se a gente conseguir chegar em todos os pontos. Sim, e assim, até mesmo no acompanhamento que a gente faz, né, principalmente em regiões como no Nordeste e no Norte, essa capilaridade é tão importante pela locomoção, questão hospitalar, de saúde, como você bem disse, né? Acho que durante a pandemia a gente viu muito isso, né, principalmente na região Norte, né, de chegar mantimento, chegar vacina, chegar todo tipo de suporte para um povoado onde dá para chegar de barco, não é nem de carro, né? Em muitas regiões, né, o único acesso é por barco. E mesmo assim, né, um dia conversando com o ministro, né, da Secretaria de Aviação Civil, a gente estava discutindo, né, o fenômeno trem-bala, né, que encurtou distâncias aí em vários países do mundo. Se nós fizéssemos, por exemplo, uma linha de trem-bala de São Paulo conectando a Fortaleza, de trem-bala demoraria 14 horas de viagem. E o custo desse trem-bala seria gigantesco. Sim. Além disso, essa única linha ela teria maior comprimento do que a somatória de todas as linhas de trem-bala que existem na França. Então, é natural que o Brasil demande soluções que são baseadas no transporte aéreo, pelas grandes distâncias e tempos, né? E também, muitas vezes, a falta de infraestrutura terrestre. Portanto, a gente está num país onde a oportunidade ela está evidente. A aviação geral, nas grandes crises, como foi a crise da Covid, e também no caso de enchentes ou deslizamentos de terra, que tivemos até aqui no litoral de São Paulo, ela acabou desenvolvendo um papel assim, fundamental no apoio humanitário. E são tantas as atribuições que a gente pode dar à aviação geral que ela deveria ser tratada como um serviço essencial. Mas, infelizmente, a percepção é que ela é um privilégio, um luxo ou uma coisa supérflua.
quando, na verdade, isso acaba se refletindo na alta tributação que este setor é submetido. Mas se ela fosse percebida pelo verdadeiro papel que ela representa, que é essa tremenda geração de oportunidades empresariais do agro e desse apoio humanitário, criar essa mobilidade que nós criamos. Então, são quase 3.500 cidades servidas por aviões privados, versus 120 cidades servidas por voos comerciais, quer dizer, dá quase 18 vezes mais. Uhum. Uma frota que é 20 vezes maior do que a frota da aviação comercial. Se somar todas as aeronaves da Latam, da Azul, da Gol, chega próximo a 610, 620, comparado com mais de 10 mil aeronaves na aviação geral. Sim. Então, a minha expectativa é que se torne uma política de Estado, uma política de integração nacional mesmo. Perfeito. E você comentou, né, da aviação comercial, né, a frota que ficou praticamente estável, ela foi um segmento que sofreu muito nesses últimos anos, seja por conta da pandemia, seja por questões econômicas, né? Como é que você vê a aviação comercial hoje? O que é a necessidade para que... Ela já está crescendo, né? Quando a gente pega o número de operações, principalmente, né, da aviação externa, né, de internacional, ela vem retomando os mesmos patamares de antes da pandemia, mas ela sofreu bastante nesse período. Como que você enxerga nesses últimos 10 anos, né, e o que hoje precisa para ela ficar cada vez mais robusta com um crescimento tão grande quanto a executiva? Ou se é possível, né, aqui no Brasil? Eu tenho certeza que é possível sim, né, desde que a gente desenvolva políticas públicas, não só no aumento da infraestrutura, que é uma área que o governo já tomou conhecimento e está tomando ação e iniciativa no sentido de expandir a rede de aeroportos brasileiros, mas também na política pública para viabilizar, por exemplo, empresas aéreas regionais. Uhum. Porque a fragilidade das empresas nacionais que nós temos, que a gente conhece, que são essas 3 empresas, que estão sob risco de virar 2 empresas, né, se ocorrer mesmo a fusão Sim. de 2, é a fragilidade de não ter capilaridade. Então, qualquer soluço econômico faz com que tenha um efeito multiplicador aplicado no setor de aviação comercial. A aviação comercial brasileira, historicamente, ela cresce à razão de 2,2 vezes o crescimento do PIB. Já a aviação executiva cresce 4 vezes o crescimento do PIB. Por quê? Porque ela reage muito rápido. Uhum. Então, começou a crescer o PIB, o pessoal começa a voar mais, porque eles estão buscando novas oportunidades de criar empresas, criar atividade econômica. Uhum. Então, se o governo também começar a olhar com profundidade para a criação de políticas públicas que incentivem a restauração do sistema de aviação regional que tivemos no Brasil no passado. Então, no passado havia uma aviação regional muito forte. Uhum. No ano que eu nasci, por exemplo, que já faz um tempo, haviam 330 cidades servidas por linhas aéreas no Brasil. E hoje nós reduzimos para 120. Por uma série de motivos, mas se não houver uma política pública que torne atrativo como empreendimento o voo regional, é esse mesmo voo regional que vai desembocar num pequeno hub regional, e esse hub que vai alimentar os voos dos aviões maiores das empresas nacionais. Uhum. É essa conectividade que falta. Então, isso explica muito, primeiro, a fragilidade das empresas aéreas e, segundo, a falta de crescimento expressivo, né? A gente gostaria que também crescesse a razão de 4 vezes o PIB. E aí, claro, tem outros obstáculos, né? Porque quando cresce a atividade aérea, demanda mais infraestrutura aeroportuária e o ciclo de investimento em infraestrutura aeroportuária é de cerca de 10 anos. Uhum. Então, por exemplo, se nós tomássemos a decisão hoje de abrir mais um aeroporto em São Paulo, daqui a 10 anos a gente estaria
inaugurando. Colhendo os frutos, né? E tendo a sua primeira... Então, existe um ciclo longo. Muito longo. O outro ciclo muito longo que ocorre é na formação de mão de obra. Então, nós temos no Brasil essa característica, que o Brasil tem mais ou menos 100 milhões de passageiros por ano e mais ou menos 200 milhões de habitantes. Né? Sem ir nos números. Uhum. Isso representa que, em média, cada habitante viaja meia vez por ano. Mas isso não é todo mundo, né? Claro, o número de CPFs é muito menor, né? Chega a 30 milhões. Mas o meu ponto é o seguinte, países de dimensão continental, em média, transportam de 3 a 4 vezes a sua população. Se a gente aplicasse esse índice para o Brasil, em vez de 100 milhões de passageiros, a gente teria de 600 a 800 milhões de passageiros. Seria possível fazer isso assim? Não. A estrutura atual, não. Porque a infraestrutura não iria comportar e não haveria mão de obra suficiente. Mas, se isso virar uma política de Estado que transcenda os governos, que não seja uma coisa espasmódica que um governo faz, o outro deixa, aí o outro recupera e assim por diante, se isso virar uma política de Estado que tenha continuidade ao longo das transições governamentais, aí sim a gente vai chegar a índices como o Canadá, que transporta 4 vezes a sua população, os Estados Unidos 3 vezes, a Austrália 4 vezes a população, né? A China, que está transportando uma vez a sua população, que já é, só que é uma população 6 vezes maior que a nossa. 6 vezes maior que a nossa. Mas isso demonstra o quanto que a aviação é capaz de produzir renda, valor, né? E gerar valor. Então, eu sinto que a gente está num momento assim, estratégico de que, havendo uma consciência de que um dos pilares é investir na infraestrutura, o outro pilar é investir em sistemas de aviação regional e o terceiro pilar é investir na formação e capacitação de mão de obra. Aí a aviação brasileira vai decolar. Literalmente, né? Muito bom. E quando a gente fala, você trouxe muito aí, né, da infraestrutura, acho que é muito em linha do que a gente acompanha lá no Instituto, né, inclusive alguns aeroportos com investimentos agora, né, Congonhas aqui com investimento, né, de ampliação, né, a possibilidade de um aeroporto internacional lá em Olímpia, né, para atender principalmente a parte turística ali na região. Mas eu vejo que esses investimentos ainda continuam muito centralizados aqui no Sudeste, né? Lá no Centro-Oeste, a necessidade da aviação geral executiva é justamente por conta desse limite, né, agrícola que a gente está batendo lá, mas tem cidades lá como Cuiabá, né, Campo Grande, que estão crescendo muito rapidamente e só a aviação executiva lá não vai ser suficiente, né, para suprir toda essa necessidade, né? Você enxerga, além da questão de infraestrutura, né, essa questão da regulamentação, então é de suma importância para a gente crescer cada vez mais. Eu creio que sim, a regulamentação no sentido de criar políticas públicas, no sentido de dar um olhar, né, revisitar a tributação, porque especialmente na aviação executiva, aviação geral, a tributação sobre combustíveis, sobre peças, sobre a própria importação dos aviões, ela é altíssima. Porque existe essa percepção generalizada que está se tratando de tributar um supérfluo, como se fosse uma Lamborghini ou se fosse uma lancha. Um lazer. E não como uma ferramenta de trabalho. Existe realmente um estereótipo, uma visão estereotipada, muito presente na mídia e mesmo no governo, de que a aviação não tem um papel social, né? E eu gosto de contrapor isso com uma frase que ela é atribuída a diversos autores, mas um deles era um ex-presidente da ICAO, que dizia: construa 3 quilômetros de rodovia e você vai chegar a alcançar 3 quilômetros de distância. Mas construa 3 quilômetros de pista e você pode chegar em qualquer lugar do planeta. Então, esse é o potencial, né? É aí que reside o verdadeiro caminho para a gente destravar o crescimento do país. É dar acessibilidade, né? O Brasil é um país que tem
uma riqueza natural enorme, mas precisa que o empresário chegue. E a aviação geral, ela é mera precursora, porque quando o empresário vai e a cidade não tem expressão econômica, não tem motivo para uma empresa aérea colocar um jato comercial naquela rota. Mas depois que ele cria a empresa, que ele cria o negócio, que aquele negócio começa a gerar resultado, renda, atividade e atividades correlatas, quer dizer, cadeia de suprimentos, toda a rede de serviços, de hospitalidade, aí sim aquele município ele se torna relevante do ponto de vista econômico para atrair o olhar de uma empresa aérea. Então, a atividade da aviação geral e também da regional é ser precursora. Mas tem que ter apoio da política pública. Eu acho que eu entendo o que aconteceu justamente em Olímpia, né? É uma cidade, né, que até 20 anos atrás, né, tinha lá o parque aquático, hoje vai ser o terceiro aeroporto internacional dentro do estado de São Paulo, né? Então, eu acho que é bem isso que você está trazendo. Você deixa a região importante, né, relevante para que as companhias aéreas atuem na região, né? Há 2 anos atrás, eu conversei bastante com o então prefeito de Olímpia e expus a ele o tamanho do potencial que existia, né? Ele já tinha uma das maiores redes hoteleiras, né? O número de leitos lá é superior ao número de leitos do litoral de São Paulo. Então, ali já existia uma atividade. E todo mundo que ia para lá ia por superfície, ia de carro ou ônibus. Sim. Então, quando você destrava isso, porque daí quando você vai de carro ou ônibus, você está limitado a um certo número de horas que você está disposto a passar no carro para uma atividade de lazer. Quando você destrava isso com a potência do avião, ele passa a atrair visitantes de uma região geográfica muito maior, inclusive internacional, porque é um lugar espetacular, né, com vários parques aquáticos, mas também desenvolver uma série de outras atividades culturais e turísticas que o pessoal já está apelidando de Orlando brasileira. Exato. E eu fui para Orlando pilotando em 1982. Tinha um shopping na cidade. Um shopping. Agora. O aeroporto tinha uma pista. E tinha o comecinho, né? Era tudo o começo. Então, eu consegui transmitir para o prefeito que aquilo que eu via hoje aqui era o que eu vi nos anos 80 em Orlando, né? Então, o potencial está ali. Sim. E tem grandes cidades ali na região também, né? Tem São José do Rio Preto, que vai ajudar ainda mais, né, a região. Que ótimo. E falando um pouco mais dos últimos 10 anos também da aviação, né? O quanto, né, a necessidade de números, né, como o próprio anuário traz, para fazer essa divulgação da aviação no Brasil é importante, né? Quando a gente participa de alguns eventos, inclusive a gente se encontrou, né, na Alabácia há um mês atrás, mais ou menos, né, o quanto a relevância, né, de um anuário, ou você ter informações, né, e a gente vê até mesmo quem acessa o nosso anuário para ter, né, conhecimento das operações, da frota, né? Olha que são informações, algumas delas já disponíveis, né, a nível aberto aqui no Brasil, mas não talvez tão qualificadas dentro do anuário, né? E eu lembro que o nosso anuário foi inclusive utilizado para fazer estudos de alguns aeródromos, né, como o próprio Catarina, se não me engano. Então, assim, como é relevante ter informações de mercado, informações de frota, de operações, para tomar decisões iguais a essas que a gente está conversando aqui, né? Quando eu me tornei presidente da ABAG, da associação, em 2010, nós percebemos de imediato a carência de dados, porque a ANAC processava apenas os dados de aviação comercial regular. Então, o Big Data existia, mas não havia um filtro, não havia um trabalho de processar esses dados e transformar em ferramentas de análise e de gestão. Então, naquela época, nós começamos a pensar em como ser relevantes, né? E você ter a informação, e esse é o belíssimo trabalho que o IBA vem fazendo nesses últimos 10 anos, é de trazer a informação de uma forma consistente, crível, né? Com credibilidade, né? E eu tenho visto em apresentações do próprio governo, da ANAC, da Secretaria de Aviação Civil, slides extraídos do anuário do IBA,
para a própria formulação de políticas públicas. Por isso que é tão importante você divulgar dados precisos que permitem um acompanhamento de tendências. E eu percebo que, analisando historicamente o volume de dados coletados e filtrados nesses últimos 10 anos, dá uma visão muito clara para o gestor público ou até para o empresário da área de aviação, aonde estão os mercados, aonde investir, o que é necessário, o que pode ser um risco, né? Então, esse é o verdadeiro fator do anuário, é ter credibilidade, visibilidade e relevância. Perfeito. Inclusive, bate um pouco, né, o que você tinha comentado sobre o próprio PIB, né? Que quando a gente faz o anuário, a gente faz correlações, né, no número de voos, das operações, com os indicadores econômicos brasileiros, para a gente fazer projeções também de como deve ser a aviação, né? E estava bem em linha com o que você comentou do PIB, mas também em relação a indicadores macroeconômicos como IPCA, como o dólar, né? Porque isso está diretamente vinculado ao valor da passagem, né? Qual o poder de renda, né, do brasileiro para poder utilizar, né? Que esse é um outro entrave aqui do Brasil, né? A gente está sempre em alguma crise, né? Infelizmente econômica, mas mesmo assim a gente vê o crescimento da aviação mesmo, né? Com uma desvalorização do dólar, né? Ou com um IPCA mais alto. Mas como como você comentou, né, como a aviação é resiliente com tudo isso, né, com os investimentos, a gente continua vendo o crescimento, mesmo vendo essa correlação forte de quando o IPCA, né, com o PIB não cresce, a aviação dá uma segurada. Mas é importante fazer esse monitoramento, né, para fazer essa previsão, né, porque a gente está há 10 anos com o IPA, mas a gente espera estar daqui a 10 anos também. Né, e como vai ser esse crescimento da aviação até lá? Né? Como fazer uma previsão em relação a isso, com base nos indicadores macroeconômicos? Eu acho que quando você olha a análise de tendência, né, você observa que o crescimento da aviação ele é contínuo. Uhum. Aí, a razão de 4%, 5% ao ano. E que mesmo nessas épocas de grandes depressões econômicas, né, como crise de 2007, 2008, crise da Covid, todos eles provocaram uma estagnação ou um decréscimo temporário. Uhum. Mas depois, num fenômeno de crescimento em V, a gente vê um crescimento vertiginoso e quando você analisa a linha de tendência de longo tempo, ela acaba reencontrando a linha de tendência. Exato. E isso, para mim, é muito significativo porque mostra que é um fator que faz parte da nossa economia. Essa interdependência com a atividade de transporte aéreo. Se a gente tivesse uma rede de freeways, como existem nos Estados Unidos, ou uma rede de autobans, como existe na Alemanha, ainda assim as distâncias são insuperáveis. Uhum. Então, nos Estados Unidos você pode ir de automóvel numa belíssima estrada ou ir de trem, um belo trem, e ainda assim, se você decidir de Nova York até Los Angeles de automóvel, você vai ficar 4 dias dirigindo, versus 6 horas num avião. Portanto, aqui no Brasil é ainda pior, porque nós não temos a rede de freeways e nós não temos as autobans e muito menos uma linha ferroviária de alta velocidade. Então, a gente se torna ainda mais dependente do avião. Se a gente resolver a questão da capilaridade, porque qualquer organismo, né? Eu gosto de dar o exemplo do nosso organismo. Nós temos linhas troncais, né? Nós temos a veia femoral, a veia aorta, grandes sistemas, né, venosos de fluxo enorme. Uhum. Mas eu também tenho uma rede capilar que permite chegar ao sangue e oxigenar a ponta dos meus dedos. Uhum. O que seria se a gente transportasse o que existe na aviação para o nosso organismo? Eu teria todos os dedos amputados. Não, tudo roxo, né? Não tem nada. Ou roxo ou amputado. Por quê? Porque a capilaridade aqui é muito pequena. Então, para um sistema ser sadio, ser viável, a gente tem que ter um olhar para a capilaridade, a gente tem que ter um olhar de como oferecer incentivos fiscais, tributários, e de subsídios, eventualmente,
para dar resiliência ainda maior para esse sistema e alcançar todos os pontos, porque a gente não gostaria de não ter... perder. Exato, são importantes tanto quanto o restante do corpo. Exatamente. Né? Então, a gente focou muito no Brasil nas linhas troncais, mas se perdeu esse olhar desde os anos 80. E a gente está vendo muito, né? Inclusive lá na feira a gente viu os eVTOL, né? Alguns drones. Como é que você vê isso? É uma tendência que vai ajudar um pouco mais a gente no curto e médio tempo, mais operacionalmente em termos de na agricultura ou entregas realmente, ou você já vê no curto ou médio prazo a gente melhorar ainda mais essa capilaridade em termos de eVTOL, né? Esses equipamentos mais autônomos e individuais? Eu acho que o eVTOL é o futuro, né? É inevitável, né? Ele está aí como uma tendência que veio para ficar. Você, nos grandes centros, no mundo inteiro, você tem sempre uma demanda por alcançar os aeroportos, que geralmente são distantes do centro. Uhum. Então, o eVTOL é uma forma de mobilidade urbana muito importante. No agro, né, já está se usando os drones, né, autônomos ou pilotados de solo, com muita competência para mapear, corrigir solo, fazer dispersão, né, de defensivos, com uma eficiência enorme. Né? Eu vejo ainda também nos serviços médicos, né, até na área de transplantes, que é uma área que toca muito ao meu coração, em que dá para visualizar drones transportando órgãos, né, para transplante. Então, atividades muito específicas, né, levando medicamentos, até fazendo entregas, né, de Mercado Livre ou de Amazon. Uhum. Eu acho que veio para ficar. E os eVTOLs transportando passageiros, eu acho que numa primeira fase, que deve durar uns 10, 15 anos com a tripulação, com o piloto, e depois, à medida que que os sistemas se demonstrem tão sólidos que a sociedade e as seguradoras e o ambiente regulatório se sintam confortáveis com a ausência do piloto e o próprio público, né? Uhum. Mas eu vejo que isso vai ser um fator de mobilidade urbana muito importante. Aqui em São Paulo, você vê, é uma das cidades no mundo com um maior número de helicópteros. Sim. Né? Nós temos mais de 200 helipads elevados aí ao longo da cidade, porque isso dá essa rapidez da tomada de decisões. Mas o helicóptero ainda tem uma questão que é relacionada com ruído, relacionada com uma assinatura, né, ambiental não tão amigável. O eVTOL, ele elimina muito a questão de ruído, tem uma questão de combate a incêndio, que eu acho que as tecnologias de bateria vão evoluir para mitigar essa questão do risco de incêndio. Mas eu acho que veio para ficar, não tenho dúvidas. E os vertiportos são uma atividade que a gente vai ver agora propagar. O que é diferente de um vertiporto de um heliporto, né? Primeiro que você tem que ter, em boa parte deles, um sistema de recarregamento elétrico. Então, o vertiporto tem que ter capacidade de recarga uma capacidade muito grande. Segundo, meios de combate a incêndio, porque ainda existe um risco dessas baterias de lítio. E terceiro, entender como que vai ser a integração no sistema de controle do tráfego aéreo, em que faixa de altitudes que o eVTOL vai operar, para não conflitar com o tráfego aéreo de maior porte que está operando acima. E o dilema é sempre quando todo mundo converge para um aeroporto, porque aí todos estão em baixa altitude, e aí é onde está se estudando bastante como fazer a integração, porque o pressuposto que o número de eVTOL seja exponencialmente maior. Então, talvez o controle manual também não seja uma possibilidade. Tem que se fazer uma automação. Tudo integrado, né? E integração do sistema de controle, da separação entre um e outro.
Então, assim, tem um longo caminho, mas Sim. eu acho que é irreversível. Sim. É um longo caminho, mas de novo, né? A aviação tem 120 anos, né? A gente está saindo, né? Um pouquinho menos do que o carro, mas muito mais do que uma navegação, né? O barco. Então, assim, o avião ele saiu, né? De Santos Dumont lá, né? Uma pessoa em cima do avião. Hoje a gente está falando de nos eVTOLs, né? E poder manipular, né? Pilotar ele à distância, né? Então, assim, foi uma evolução muito grande, né? E aí você comentou algo importante, eu acho, Lira, acho que puxando até um pouco o que você comentou anteriormente, de ter pessoas qualificadas, né? E também puxando com essa questão do controlador de voo, né? Do controle de tráfego aéreo. Isso a gente precisa investir mais também, porque se a gente investir mais, né, na infraestrutura, né? Tá certo que a malha aérea nossa é muito forte aqui no Sudeste, né? Quando a gente olha até mesmo, né, nos flight radar, né, que vê aquela quantidade de aeronaves é muito forte aqui, mas a gente sabe que isso é uma dependência grande, né, de você ter os controladores de voo tão bem qualificados quanto os próprios pilotos. Como é que a gente tem hoje formação suficiente também dos controladores de voo, né, para atender essa demanda, né, porque isso a gente tem que pensar hoje também, né, que uma qualificação de um controlador de voo também não é do dia para a noite, né? Em todas as áreas, a qualificação é o calcanhar de Aquiles, né? Uhum. Lembra que aqui no Instituto a gente fez um anuário de recursos humanos que tirou uma fotografia muito dramática do panorama de capacitação. Por um lado, você via salários muito bons, ou seja, que deveriam atrair muitos candidatos, né, a essas atividades, mas também o esforço e energia para você se habilitar em qualquer atividade na área de aviação é enorme. O que eu sinto é que se a gente não tomar medidas rápidas, vai haver um grande apagão de mão de obra no Brasil. E, na verdade, espelhando um apagão mundial. Quando você olha os relatórios produzidos pela Boeing, pela Airbus, pela Embraer, pela Flight Safety, que faz treinamentos, pela CAI também, você olha que eles estão preocupados com uma demanda nos próximos 10 anos, 790 mil pilotos, um contingente muito parecido de mecânicos, um número ainda maior de comissários de voo. Mas quando você expande para toda a cadeia, isso aqui é o topo da pirâmide, né? Você tem pessoal para trabalhar em aeroportos, né? Gestores e operadores de aeroportos, pessoal para trabalhar em empresas aéreas ou empresas de táxi aéreo. Então, a cadeia toda é enorme e a gente está meio que olhando por outro lado, sabe? A gente não está prestando atenção, devida atenção, né? No risco que isso acontece, porque assim como a gente comentou que o ciclo para produzir um novo aeroporto é 10 anos, para produzir um profissional são 4, 5 anos. Exato. Né? Um profissional, eu digo assim, experiente, habilitado, apto, né? A responsabilidade é de vidas humanas. Então, sistemas críticos são aqueles sistemas que envolvem risco à vida humana. E esses são operadores de sistemas críticos. Portanto, a formação tem que ser muito boa. É uma das preocupações que eu tenho manifestado sempre ao governo, capacitação, infraestrutura e um sistema operacional que viabilize a atividade do ponto de vista econômico da aviação regional. Com isso, a gente poderia destravar o crescimento da aviação no Brasil. Perfeito. E aí, pegando o gancho, né, que você trouxe, né, dessa área social, né, a questão de vidas, né, trazer um pouco do próprio visão social da aviação, né, e aí a gente não pode deixar de falar do projeto Transplantar. Eu acho que, além do Transplantar, a gente tem, né, um papel muito importante social da aviação, né, até mesmo do que você comentou, né, da capilaridade, né, de você conseguir levar, né, pessoas em lugares que é difícil de acesso, né, e uma delas é justamente dos órgãos, né? Conta pra gente, a gente se encontrou lá na Alabasta, fiquei super feliz, né, de você ter falado que durante o evento, né, foram feitos 2 transportes, né, de órgãos. Acho que foi uma alegria ter compartilhado isso com vocês lá. Mas como é que está o projeto, né, que vai fazer 1 ano, né?
Durante a LABASSE a gente completou a 60ª vida salva, foram 60 vidas salvas a gente, quando fala um ano, né, de aniversário, é um ano quando foi inaugurado, mas operacionalmente... Em 2025. 2025. Então, os primeiros transportes em 2024 foram ainda muito incipientes. Os números refletem 2025. No Brasil, nós temos o segundo maior programa de transplantes do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E isso com índices de doação baixos, né? Alguns estados do sul do Brasil têm índices de doação europeus, mas saindo dos estados do sul, os índices são muito ruins. Então, existem poucas doações de órgãos. Existem poucos centros transplantadores. E nós temos 66 mil pessoas em fila, esperando por um órgão. E o ser humano pode doar até 7, 8 órgãos. Então, coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, córnea, medula, tem até mesmo a pele. Agora, tem 2 órgãos que o tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão resiste à falta de circulação sanguínea, são críticos, que é o coração e pulmão. Então, as empresas aéreas brasileiras fazem um brilhante trabalho através da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e transportaram, no último número que eu vi, 5.850 órgãos em um ano. Fantástico. Mas todos fígado, rins, córnea, nenhum coração e nenhum pulmão. Porque pelo tempo de isquemia reduzido, ele não se encaixa dentro da logística da empresa aérea, de fazer o check-in, fazer o security, no cronograma dele. E entrar no cronograma. Então, até então, apenas a Força Aérea Brasileira estava fazendo o transporte de transplante de órgãos. E nós começamos a pensar, né, aqui no Instituto, o que a aviação geral poderia fazer para cumprir o seu papel, para dar a sua contribuição. E concebemos esse projeto, né, esse programa chamado Transplantar, levamos ao conhecimento da ANAC. A ANAC analisou em todas as superintendências, técnica, operacional, jurídica, segurança, e endossou 100%, né, a viabilidade de se utilizar aviões particulares, aviões privados, que não são engajados em serviço público de transporte, ou seja, não é um táxi aéreo, a fazer gratuitamente voos levando equipes médicas e fazer a captação de órgãos. E é importante porque não é um voo de aproveitamento, ou seja, não é uma viagem de um executivo que você aproveita e faz uma captação. É um voo dedicado. É um voo dedicado, porque pela própria natureza da atividade, você muitas vezes tem que pegar de um grande centro, uma equipe de cirurgiões de altíssima especialização, e levar, às vezes, até um hospital remoto de uma cidadezinha do interior e fazer lá a captação. Então, às vezes, o hospital de lá não tem o instrumental e nem o expertise para captar da forma adequada um órgão. Então, na maior parte das vezes, nós levamos os cirurgiões, eles fazem a captação, a aeronave fica aguardando 2, 3 horas, o tempo necessário, e depois trazemos de volta. Nesse preciso momento, a gente está fazendo um voo de transplantes. Fantástico. Dá muito orgulho. Então, nós estamos fazendo uma captação de coração e pulmão num hospital regional, próximo a Jundiaí, e um helicóptero cedido também gratuitamente por um empresário vai trazer o órgão para o INCOR, os 2 órgãos, o coração e o pulmão. Que são os 2 que têm esse prazo crítico de isquemia. Então, com isso, a gente praticamente dobrou a capacidade da Força Aérea de transportar corações e pulmão, né? O que é um orgulho muito grande. E também a felicidade de saber que o nosso setor, né, o setor de aviação em geral, está dando a sua contribuição. E o mais bacana, né, os empresários que doam os voos, na maior parte das vezes, eles que nos agradecem pela oportunidade de estar fazendo o bem.
Exato. Então, é uma coisa surpreendente, porque raramente você tem uma recusa, né? Normalmente as recusas são relacionadas a ou o avião está em missão ou o avião está em manutenção, por exemplo. Então, a gente tem tido muito sucesso em atender as demandas que surgem. Mas a aviação, quando houve aqui no litoral de São Paulo as enchentes lá em São Sebastião, em Ilhabela, os deslizamentos de terra que bloquearam e isolaram aquelas cidades, em poucas horas uma corrente de helicópteros privados estavam lá levando medicamentos, vacinas, água, até garrafinhas de água. E às vezes evacuando pessoas que precisavam sair da cidade e as estradas estavam todas interrompidas. Similarmente, no Rio Grande do Sul, ano passado, quando houve aquelas grandes enchentes, nós mesmos aqui organizamos diversos voos com aviões executivos carregados até a tampa de suprimentos, medicamentos, até mesmo antenas de Starlink, porque a própria sistema de internet lá caiu, né? Fibra óptica submersa. Então, assim, a gente percebe que existe um sentimento de solidariedade muito grande. E são pessoas que estão aptas e dispostas a dar a sua contribuição. Então, quando eu falo que a aviação geral deveria ser incluída como um serviço público essencial, apesar de ser privada, não é sem motivo. Né? E a política pública deveria refletir isso também. Perfeito. Eu acho fantástico, né, essa sua iniciativa no Transplantar. Né? Acho que quando a gente teve a primeira procura sua, né, em relação a isso, a gente também ficou, assim como a ANAC, né, uma aprovação, porque realmente é uma atitude de altruísmo muito bom, né, em relação à sociedade. Né? Eu acho que, como você disse, né, a aviação geral ela tem que ser mais vista em relação a isso. Né? Ela tem que ser vista não só como algo privado, algo empresarial, mas um serviço público mesmo. Né? Eu acho que isso é fantástico e a gente poder compartilhar com todos aqui na nossa abertura. Queria agradecer você pela presença. Né? Eu acho que foi muito bom, né, tê-lo aqui para a gente falar da 10ª edição do Anuário, né, dando um resumo dessa sua experiência, né, uma vasta experiência no mercado, né, no segmento de aviação, e conto com você da gente estar nos próximos, né, crescendo ainda mais o que você precisar no Transplantar, né, o que a gente puder fornecer de informações para vocês, e a gente continuar esse bom trabalho, né, no Transplantar e dentro do IBA nos próximos anos. Muito obrigado, viu, Lírio, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rafael. Foi uma alegria estar aqui e muito feliz de saber que o Anuário está fazendo o seu 10º aniversário. E eu quero estar aqui quando estiver completando o 20º e quem sabe o 30º. Com certeza. Tá, joia. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. Continuem aí com o nosso evento de lançamento.